Olá, meus irmãos, é uma alegria poder falar com vocês nesta ocasião aqui. Louvo a Deus pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos juntos para compartilharmos da palavra de Deus, para pensarmos um pouco no que o Senhor Deus tem para nós, não é? Como nós podemos desfrutar dos cuidados dele nas nossas vidas, mesmo nesses dias tão adversos que nós temos vividos. Hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre a nossa posição em Cristo Jesus, que nós podemos desfrutar da verdadeira felicidade, de uma ordem que a palavra de Deus traz para nós e que é um grande desafio. Eu confesso para os irmãos que eu quero compartilhar com vocês hoje algo que me desafia muito na vida cristã, na caminhada, que é uma ordem de Paulo que está em Filipenses 3, verso 1, um conselho que Paulo dá aos irmãos. Ele diz assim: concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é incômodo escrever outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Eu quero pensar sobre isso quando Paulo fala assim: irmãos, alegrai-vos no Senhor. A ordem dele, o conselho para aqueles irmãos é para que possam alegrar sempre no Senhor. Quero pensar um pouquinho hoje sobre felicidade, sobre ser feliz. A gente olha o mundo que nós estamos vivendo hoje, a gente pensa, quem de fato não quer, não deseja ser feliz, não é? Uma das grandes buscas da humanidade hoje é pela felicidade. Nós vemos numa geração em que as pessoas querem felicidade a qualquer custo, buscando prazeres, não é? E muitas pessoas, às vezes, na busca desenfreada por esta alegria, por esta felicidade, mergulham nos seus pecados em busca de momentos de felicidade. Momentos, algumas migalhas de alegria ou felicidade que esse mundo possa oferecer. Mas, enfim, nós podemos resumir aqui, iniciando os nossos pensamentos, é que muitos, centenas, milhares almejam essa felicidade. Muitas pessoas não são felizes de verdade. A grande questão é que muitas pessoas não são felizes de verdade e usam uma máscara de uma aparente felicidade. Estou falando dessa máscara que hoje nós usamos, que muitas vezes cobrem os sorrisos ou cobrem aquelas expressões de tristeza. Mas eu quero falar que muitos têm cultivado uma máscara de felicidade. Sabe? Pessoas que às vezes estão sempre sorrindo, postando nas suas redes sociais, nos seus momentos, aquela alegria, mas que na verdade não são felizes de verdade. Na verdade, não desfrutam da felicidade, dessa alegria que o apóstolo Paulo incentiva tanto quando escreve, para que o cristão seja alegre de verdade. Ser feliz sempre. A ordem da palavra de Deus, ou o conselho, melhor dizendo, é ser feliz sempre. Viver sempre feliz. Quando a gente fala em ser feliz sempre, nós não estamos falando em viver sempre com um sorriso no rosto, mas é uma expressão de gratidão, uma expressão de descanso. É uma paz que nós podemos sentir no Senhor que transforma em alegria. E alegria, eu volto a dizer, não necessariamente estampada por um sorriso no rosto. E se nós não soubermos perfeitamente qual é a base da nossa vida, para onde nós estamos olhando, nós não vamos viver felizes de verdade. Muitas pessoas não têm felicidade, mas infelizmente não têm coragem de assumir, não é? Que não são felizes diante das suas vidas. Muitas pessoas estão vivendo vidas tão angustiadas, vidas tão desanimadas, e esses dias agora têm servido para desmascarar e mostrar a realidade
real para muitas pessoas. Porque muitos buscavam as suas alegrias nos prazeres deste mundo, através das festas, das bebidas, das noitadas. E esse período de quarentena, ele tem feito com que muitas pessoas reflitam no que de fato é a alegria da vida. Reflitam no que de fato trazem alegria para os seus corações. E sabe, meu querido ouvinte, eu quero compartilhar com você agora um pouquinho sobre isso. Paulo, ele faz questão de recomendar lá em Filipenses 4, e você conhece esse versículo, quando ele recomenda: alegrem-se sempre no Senhor. Alegre-se sempre no Senhor. E essa é a grande questão que eu quero pensar um pouquinho aqui. Como alegrar sempre? Como estar sempre alegre quando os dias não são bons, quando as circunstâncias são como essas que nós estamos vivendo, um caos geral que assola a todos? Como manter essa alegria sempre? É porque existe uma diferença entre felicidade e alegria. Existe uma diferença muito básica entre felicidade e alegria. Entenda isso. Felicidade depende muito de acontecimentos, de circunstâncias. Então acontece algo bom, a pessoa se sente feliz. Agora, a alegria de verdade, é quando nós temos um relacionamento com Cristo Jesus que não depende de circunstâncias. A felicidade é quando deu certo alguma coisa, quando as coisas acontecem, aí você sente feliz, estou feliz. A alegria de verdade vem daqui de dentro. E só Cristo pode oferecer. Só uma vida em comunhão com Cristo pode ter, porque a alegria, e a alegria é recomendada pela palavra de Deus, ela não depende de circunstâncias, ela não depende de estar tudo certo. Quando Paulo diz aqui alegrem-se, ele não diz alegrem-se se as circunstâncias forem boas, mas ele diz alegrem-se no Senhor. Então nós precisamos buscar a nossa alegria, a fonte da nossa alegria no Senhor. Nós podemos nos alegrar independente de circunstâncias. A nossa alegria não depende se está tudo certo ao nosso redor, mas a alegria que nós temos de verdade é saber que tudo está no controle do Senhor, que Deus está no controle de todas as coisas, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Então não depende de um momento bom, não depende de uma circunstância favorável. Depende unicamente em saber que Deus está cuidando de tudo. Independente do que eu estou vendo agora, eu tenho uma garantia de que o meu Deus está no controle de todas as coisas. Então, dessa forma, nós podemos ser felizes e sermos alegres, estarmos assim constantemente. É por isso que Paulo fala: alegrem-se sempre no Senhor. A gente não pode perder a nossa alegria plena que temos por um momento que as coisas não estão dando certo ou por estarmos passando por alguma tribulação ou alguma circunstância adversa. E eu já quero falar para você que me acompanha agora, se você tem essa alegria constante na sua vida, se você já desfruta disso, se você ainda não desfruta, procure conhecer esse Deus que pode dar para você, trazer para você essa alegria completa, plena, independente de circunstâncias. E nós encontramos ela quando nós temos o Senhor como nosso Salvador, quando nós mantemos um relacionamento com Ele, quando eu confesso os meus pecados a Ele, recebo Ele como meu Deus, então eu posso desfrutar dessa alegria sabendo que os meus pecados estão perdoados, que eu tenho a certeza da vida eterna, então não há razão para eu preocupar ou perder a minha alegria se alguma coisa momentânea não está dando certo. O cristão, ele deve ser uma pessoa alegre. O cristão deve ser uma pessoa que vive constantemente com alegria. Meu querido, você que serve a Deus, você tem razão para ser a pessoa mais alegre do mundo. Isso mesmo. Você tem razão para serem as pessoas mais alegres que existem. Não combinam, sabe? Não combina cristão que confia em Deus, aquele homem, aquela mulher que tem a certeza da vida eterna, que já serve ao Senhor, que anda com Ele e não está alegre, sabe? E não está alegre de verdade. Romanos 5, os 2 primeiros versículos, nos dizem assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha que coisa preciosa, veja bem se isso não é motivo para você ser uma pessoa alegre. Termos paz com Deus, somos justificados pela fé, temos entrada a esta graça, a qual nos conduz firme, nos dá esta esperança da glória de Deus. Meu querido, agora você fica aí perdendo a sua alegria por causa do coronavírus? Agora você fica aí choroso, reclamando, murmurando, porque o país vai entrar numa recessão econômica? Você agora fica chorando, murmurando, reclamando, porque os hospitais estão cheios? Meu amado, a nossa alegria, a razão da nossa alegria, sobrepõe a todas essas intempéries momentâneas que nós possamos passar. E é por isso que o apóstolo Paulo, estando preso injustamente, sendo chicoteado, maltratado, ele diz: alegrem-se sempre. Ele diz: alegrem-se comigo no meu sofrimento. Olha, vamos manter a alegria, por quê? Porque isso aqui é momentâneo. Isso aqui que nós passamos não simboliza, não representa nada, visto o que está por vir. E eu vejo muitos cristãos aí desanimados, abatidos, sem alegria. Por quê? Nós temos razões para sermos as pessoas mais alegres do mundo. Nós temos uma esperança viva, um Cristo vivo, promessas eternas. Nós temos motivos verdadeiros, porque nós temos uma esperança viva. Nós lemos aqui a esperança da glória de Deus. A pessoa pode aguentar qualquer coisa se ela tiver esperança. Nós não podemos perder a nossa esperança. Meu amado, o mundo trabalha constantemente para colocar desespero no coração das pessoas. Esse mundo, ele luta para fazer com que eu e você venhamos nos desesperar, porque a desesperança já destrói, já tira a força, já tira a confiança, já abala a fé. A gente não pode desesperar diante das circunstâncias adversas que nós venhamos passar. Mantenha-se firme. Viva essa esperança. Se você um dia já recebeu Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, não há razão para desespero. Não há razão para medo. Não há razão para viver preocupado. Não, nós temos motivos para vivermos alegres. Não é fácil, é desafiador. Eu sei que não é fácil. Mas nós precisamos voltar os nossos olhos, firmar a nossa mente e entender que existe esperança. Muitas pessoas têm esperança em coisas aí que não são sólidas, não é? As pessoas colocam a sua esperança em coisas que não dão sustentação. Você conhece pessoas assim. E esses dias tem servido para mostrar para muitas pessoas. São pessoas que colocavam a sua esperança nos seus bons empregos, pessoas que colocavam a sua esperança no seu alto salário, pessoas que colocavam a sua esperança no dinheiro que tinha, não é? Enfim, tantas coisas aí. E esses dias estão vendo que nada disso pode dar esperança para ninguém. Você sabe? Dinheiro, por mais que a pessoa tenha, não vai comprar a cura para essa enfermidade. Esse problema colocou todos num patamar só. Não faz diferença. Eu estava falando aqui esses dias. Aqui onde nós estamos, muitos prédios luxuosos no litoral, na praia. Quando íamos por lá, a gente podia ver. Sabe, aquelas coberturas naqueles hotéis mais luxuosos da capital, hoje não tem nenhum valor, estão tudo fechado lá. Sabe o que tem valor hoje? Um respirador num leito de UTI escasso. Sabe, isso nos mostra que essas coisas do mundo não trazem esperança para ninguém. Mas tem muita gente que estava colocando a sua esperança nessas coisas. E sabe, o grande motivo de tanto desespero hoje é porque essas coisas que as pessoas colocavam a sua esperança não estão servindo. E hoje que se vê pessoas desesperadas. Hoje o que mais se vê são pessoas sem alegria, sem nenhuma esperança. Por quê? Porque isso não resolveu. E nunca resolveu. E nunca foi base para ninguém. A esperança daquele homem, daquela mulher que confia em Deus, ela não acaba, ela não morre no final, como dizem por aí.
porque é uma esperança verdadeira, sólida, inabalável. E eu quero muito que você viva isso, confia nisso, descansa nisso. O apóstolo Paulo escreveu, Romanos 12 e 12, alegrem-se na esperança. É alegrar na esperança que nós temos. E você tem essa esperança, alegra-se nela. Paulo está falando da nossa esperança em Cristo. A esperança que temos em Cristo deve ser o motivo de nós nos alegrarmos, mesmo nas situações difíceis. É mantermos a nossa alegria. E quando eu estou falando em alegria, não é você viver sorrindo, gargalhando, sem parar, não. Porque isso tem outro nome. Você sabe que isso chama bobo alegre, né? Mas nós estamos falando numa expressão de alegria, de confiança, de paz, de saber em quem nós temos crido e que nada pode nos abalar, porque eu sei aonde a minha fé está colocada. É essa esperança que nós precisamos ter. É ter a certeza que tudo que eu passo, tudo que eu venho enfrentar, Deus tem um propósito em meio a tudo isso. É saber que há um motivo para a minha alegria, porque meu Deus tem um propósito em tudo que possa acontecer na minha vida. Nada vai acontecer sem a permissão dele. Por que eu não vou ter esperança? Por que eu não vou ter alegria? Se as coisas agora fugiram do meu controle, mas nunca estiveram no nosso controle, sempre foi Deus. Muitas pessoas se gabavam de ter tudo nas suas mãos. Não, nunca tivemos nada. Sempre foi Deus. Agora, muitos estão enxergando essa realidade. Perca a sua alegria, não perca a sua esperança. Paulo nos diz lá em Romanos 5, verso 3, Paulo diz assim, também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A tribulação, ela produz perseverança. Tiago já nos escreve lá falando, olha, alegre ao passar por várias tribulações. Sabe, falando que a nossa fé, uma vez provada, ela vai gerar benefício. Então eu não preciso desesperar porque Deus está trabalhando no meio a tudo isso. Tem gente que quer correr dos problemas, achando que se livrar dos problemas serão mais felizes. Meu querido, nós temos que ter forças, coragem, enfrentar o que tem na frente, para nós permanecermos firmes sabendo que depois de tudo isso Deus vai trabalhar em nós, está trabalhando em nós e isso vai gerar benefício para nós mesmos. Você que me acompanha aí, você que está me ouvindo agora, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mantenha-se firme, animado, saiba que depois que passar por essa tribulação, que a nossa fé for provada, você vai sair do outro lado diferente. Você vai sair do outro lado mais fortalecido. Então por que desesperar? Por que viver sem medo, sem alegria? Nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo. E eu não posso perder minha alegria nem a minha esperança em meio a qualquer situação que possa surgir. Nossas tribulações, nós precisamos aprender a olhar o lado bom disso, tirar lições proveitosas para a minha vida espiritual. Eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, olhe para esse momento que nós estamos vivendo e descanse no Senhor, tire lições, exercite a sua fé, passe esses dias louvando a Deus, agradecendo, apresenta a Ele as suas necessidades, as suas preocupações, as suas angústias, deixe tudo nas mãos dEle, faça como Paulo diz, coloque diante de Deus com oração, súplica, ação de graças, sabe, tudo aquilo que você tem passado, aquilo que às vezes pode gerar preocupação na sua vida, mas não perca a sua alegria, não perca a sua esperança. Entenda isso. Use esses tempos para você se fortalecer no seu vínculo com o Senhor. Ore sem cessar, como Paulo nos diz. Alegre-se sempre no Senhor. Coloque tudo diante do Senhor e então essa paz que excede todo o entendimento vai ser derramada na sua vida. Você vai poder experimentar isso. Nós precisamos aproveitar esses momentos ao invés de viver murmurando, reclamando, lamentando. Isso não pode ser constante na boca de um cristão, de um homem, de uma mulher que confia em Deus, mas vive com a boca cheia de murmuração, reclamação, não tem alegria, não tem esperança. Gente, onde é que está a sua esperança? Eu fico muito preocupado quando eu vejo um cristão que da boca dele não sai nenhuma palavra de gratidão, de adoração, de louvor, só murmuração, só reclamação, parece que não tem nada de bom acontecendo na vida. Não combina. Não combina as duas coisas.
A ansiedade, o medo, a preocupação pode surgir, nós não podemos ser escravos dela. Por isso que Paulo fala, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, tudo aquilo que te preocupa. Né? Através de oração, súplica, ação de graça. E Pedro ainda é mais específico quando fala desse assunto, não é? Pedro fala, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, meu querido, nós precisamos entender, as tribulações vêm, nós precisamos nos gloriar nela. O apóstolo Paulo fala muito bem nesses versos, né? Nos gloriamos nas tribulações. Quando Paulo fala para gloriar nas tribulações, ele não está dizendo que a gente gosta de sofrer, mas pelo contrário, ele diz, olha, nós podemos nos alegrar em Cristo nessas horas, porque nós sabemos que Deus tem um propósito em tudo isso que nós estamos vivendo. Deus tem um propósito em nos permitir passar por situações assim. Dentro de nós precisa existir uma ideia, um entendimento de que passamos pelas aflições, porque Deus permite e Ele tem um propósito em todas as coisas. Infelizmente é vendida uma ideia aí nesse mundo, por alguns grupos, que se você tem Cristo, você não vai passar por nenhum problema, por nenhuma luta. Você já deve ter visto alguém falando isso. Não, se você está em determinado lugar, você não fica doente, você não perde seu emprego, sua vida vai ser uma beleza. E agora, nessa quarentena, nessa pandemia que pegou todo mundo? Isso não está funcionando? Mas sabe por que não funciona? Porque isso não é verdade. A verdade é que neste mundo nós passamos por aflições, a verdade é que neste mundo nós enfrentamos lutas, nós passamos momentos difíceis, às vezes ficamos doentes, às vezes perdemos emprego, às vezes passamos por tudo isso, mas isso nada pode tirar a nossa alegria, porque a nossa alegria não está baseada nisso. Nada pode roubar a nossa esperança, porque a nossa esperança não está baseada nisso. Nós sabemos que Deus está no controle e há um propósito de tudo o que acontece na nossa vida. A forma que nós reagimos diante dos problemas que faz toda a diferença. Os problemas estão aí, né? Essa pandemia, ela assolou todos, não é? Essa quarentena, esse processo tão diferente que nós estamos vivendo, pegou todo mundo junto. A forma que nós reagimos diante dela é que vai fazer toda a diferença. Você que é um cristão, que confia em Deus, que descansa nele, você pode passar por tudo isso, animado, firme, cheio de esperança, sabendo que Deus está no controle. Ou pode passar como os demais homens sem esperança, desesperado, preocupado, angustiado. Deus tem um propósito quando nós estamos no meio da tempestade. E isso deve nos fazer alegrar. Isso deve nos manter animados. Deus está conosco. Deus está conosco. Lá em Romanos 5, Paulo declara, nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigo de Deus. Meu querido, nós já fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. Hoje nós nos tornamos amigos dele. Hoje nós podemos desfrutar desta graça de Deus derramada sobre a nossa vida. Que coisa preciosa, não é? E essa amizade, e eu vou usar esse termo para expressar intimidade com Deus, não é? Essa amizade que nós temos com Cristo Jesus, essa amizade que nós temos hoje com Deus, isso durará para sempre. Começamos aqui, mas aqui ainda não é o céu, não é? Porque tem muito crente que acha que aqui é o céu. Não, isso aqui não é o céu, não, isso aqui é o deserto. Aqui é lugar de passagem, é luta, é sofrimento, é campo de batalha, enfim. Nós estamos caminhando para os céus. Mas Deus nos diz, e Ele prometeu, e o Senhor Jesus reforçou essa promessa, quando disse que estaria conosco todos os dias. E o Espírito Santo foi derramado em nós como o Consolador, para nos ajudar em meio a todo esse deserto da vida, essas dificuldades. E esse desejo de cuidar, de comunhão, a expressão máxima dessa amizade de Deus para conosco está lá em Isaías 43:2. Nós temos um relato, é claro que para o povo de Israel, mas nós podemos perfeitamente aplicar no cuidado de Deus para conosco hoje. Isaías 43:2, que diz assim, quando você atravessar águas, eu estarei ao seu lado, você não afogará, quando passar pelo fogo, as chamas não te queimarão. Enfim, Deus está conosco no meio desta pandemia.
e nada nos toca, nada nos alcança, se o Senhor não permitir. E eu quero que você lembre desse texto, lembre dessas palavras sempre. Nada pode te oprimir, nada pode te destruir, nem o diabo, nem as pessoas, nem as situações, nem os momentos difíceis, nem o coronavírus. Nada pode te destruir, te atacar, nada pode te tocar sem a permissão do Senhor. E se Ele permite, Ele tem um propósito e Ele vai junto conosco no meio a tudo isso. Então, o que eu preciso fazer no meu coração? Me alegrar sempre. Saber que tudo está no controle do Senhor. Eu vou terminar falando algo que eu li uma vez, eu achei muito interessante. Uma pessoa disse que a alegria é como um músculo. Quanto mais nós exercitamos, mais forte ela fica. Sabia disso? Eu achei essa frase, assim, muito preciosa. A alegria é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ela fica. Quanto mais você exercita a alegria, e é um exercício, sabe? É uma expressão. É você falar, eu não vou deixar ser dominado por essa tristeza. Eu não vou deixar ser dominado por essa preocupação, porque Deus está cuidando e você se alegra no meio a tudo isso. E exercita a sua alegria. É você olhar para Deus e falar como Davi falou, porque eu estou abatido, ó minha alma, me alegrarei no Senhor. É você entender isso, e eu convido você a desfrutar desse cuidado de Deus, a viver nessa alegria, nessa esperança que só Ele pode oferecer para você. Eu termino 1 Tessalonicenses 3:18, quando Paulo fala assim, olha, desenvolva uma atitude de gratidão a Deus. Seja grato. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dê graças a Deus. Ao invés de estar murmurando, dê graças a Deus. É a vontade de Deus, Ele está no controle. A gratidão é algo que vai trazer paz, alívio aos nossos corações. E seja pronto para servir. Sabe, ao invés de murmurar, começa a servir. Começa a auxiliar, a servir outras pessoas. Sabe? Fale de Cristo para outras pessoas. Expresse esse motivo da sua alegria, da sua esperança. Porque as pessoas estão vendo essa alegria em você, essa esperança em você. Nós precisamos desfrutar disso. E sabe, sermos alegres, felizes. Compartilhar a razão da nossa esperança. Viva. Não se preocupe com os problemas. Não se preocupe com as circunstâncias. Mas descanse nos cuidados do Senhor nosso Deus. Eu quero nesse momento convidar você para orar comigo. Vamos agradecer a Deus pelo cuidado para com as nossas vidas, para com o zelo do Senhor para conosco. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, porque sabemos que Tu és bom, sabemos que em Cristo Jesus nós podemos ter esperança, sabemos que hoje nós desfrutamos a alegria verdadeira, que não depende das circunstâncias que nós venhamos viver. Hoje nós podemos, ó Pai, estarmos alegres, mesmo em meio a todo o caos que nós temos ao nosso redor, porque nós cremos que o Senhor está no controle, nós cremos que temos paz contigo, e essa é a razão da nossa alegria. Oramos por cada pessoa que ouviu essa palavra, ó Deus, acalma esses corações, fortaleça a fé de cada uma dessas pessoas. E se porventura alguém nos acompanha nesse momento, que nunca teve um encontro pessoal contigo, que nunca recebeu o Senhor como Salvador, que nesta ocasião possa estar se rendendo a Ti, confessando os seus pecados e recebendo essa paz que excede todo o entendimento. Abençoa cada família, cada lar que nos acompanha, guarde as nossas casas, guarde as nossas famílias, ó Pai. Oramos por cada irmão, oramos pelos irmãos responsáveis pela Tua igreja local, dê sabedoria, discernimento, orientação para cada um estar conduzindo tudo de acordo com a Tua vontade, na orientação do Teu Espírito, que em tudo, em todas as coisas, o Teu nome seja honrado e glorificado. Oração que nós fazemos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com você, a oportunidade que os irmãos nos dão, nos permitem de estarmos juntos,
Muito obrigado e estamos sempre à disposição e juntos para servirmos ao Senhor e juntos podermos glorificar o nome desse Deus que nos salvou e nos permite viver em alegria, em paz, com esperança, em meio a tantas circunstâncias desesperadoras nesse mundo que nos cerca. Deus abençoe sua vida e descanse o seu coração.